Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos revisar os conteúdos da página 22 até a 36. A gente já gravou alguns videoaulas. Quem tiver dúvida, vai lá e assiste, certo? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão. São 10 questões que é para a nossa avaliação bimestral. Então, aí a revisão, né? Com base nos estudos sobre os seres vivos e suas relações, assinala as opções corretas. Então, você vai lá na paginazinha do seu livro, certo? Lá no início, página 28, e vai estudar sobre a relação dos seres vivos e vai responder essa questão. No item A, os seres vivos de um ecossistema costumam interagir entre si e as relações que nunca ocorrem são as de alimentação. É verdadeiro isso? Se for, você marca. Se não for, você não marca o X. B. As formigas se relacionam com as plantas ou os fungos que comem? É verdadeiro? Se for, você marca o X. Se não for, você não marca. C. Os tamanduás são o principal alimento das formigas? Então, você vai ir lá e ver lá, percebe se é ou não. D. As gaivotas se relacionam com os peixes que capturam para comer? Então, você vai marcar o X nessas questões, certo? Então, você vai estudar a página 28 para você entender. Os seres vivos se relacionam de várias formas. Quais são as maneiras que se relacionam os seres vivos? Ou seja, como eles entre si, eles se cuidam, eles se reproduzem, eles disputam, eles se protegem, eles se abrigam, eles disputam a iluminação de um e do outro, uma planta maior de uma menor. Então, qual é a relação que existe entre eles? Então, também você vai ter que ler o conteúdo ou seja, reler, né? Conteúdo para você responder. A terceira, leia os nomes dos tipos de relações realizadas entre os seres vivos e relacione as colunas. Aqui eu coloquei do 1 até o 6. 1, 2 e 3 relações de harmônica, 4, 5 e 6 relações desarmônicas. Então, vocês vão relacionar com as colunas que estão logo abaixo. Quando indivíduos de uma mesma espécie vivem em grupos, dividindo as tarefas entre si, então eu vou dizer que é o quê? É parasitismo, é competição, é predação, é protocooperação, é comercialismo, é sociedade. Então, o número que for, eu coloco o número aqui. Por exemplo, se for o número 5, eu coloco. Se for o 3, eu coloco. Se for 2, então eu vou escolher, de acordo com a minha leitura, corretamente, eu vou colocar o número aí. Apenas um ser vivo se relaciona nessa relação sem prejudicar o outro. É a relação entre os seres vivos em que todos, tanto os animais quanto as plantas, se beneficiam. Nesta relação, um ser vivo vive à custa do outro, prejudica o seu hospedeiro ao retirar nutrientes. Então, você vai colocar qual é o tipo de relação através do número. Nesta relação, apenas um dos seres vivos é beneficiado e o outro fica em desvantagem. É uma relação de disputa por algum recurso. Então, você vai marcar o número correto, certo? De acordo com a coluna que está aqui em cima, da 1 a 6. Quarta questão. De acordo com a relação das abelhas e beija-flor com a natureza, o que é polinização? Você vai explicar o que é. Quinta. Em uma cadeia alimentar, o mesmo organismo pode ser presa e predador? Sim ou não? Dê exemplo. Então, você vai dizer essa característica. Sexta, na relação entre os seres vivos, em que a hiena e abutres competem por uma zebra morta, qual tipo de relação está acontecendo entre os seres vivos? Sétimo, leia sobre a competição entre os seres vivos e marque os itens corretos. Os seres vivos competem por pólen. Eles estão lá competindo por pólen, alguns, entendeu? Água, colmeia,
Abrigos, proteção. Então você vai marcar só os itens corretos de acordo com a competição dos seres vivos. Oitavo, as plantas altas e as plantas baixas competem por abrigos, passeios, iluminação ou alimentação. Você vai marcar, só tem um item correto na oitava. Na sétima é diferente, tem mais de um item. Nona, escreva um nos seres vivos que vivem dentro do corpo, que é os parasitas que vivem dentro do corpo, e 2 para os que vivem fora do corpo. Então você vai escrever 1 para os parasitas que vivem dentro do corpo e 2 para os que vivem fora do corpo, certo? Então, pulga, ela vive dentro ou fora do corpo? Ela é um parasita que vive dentro ou fora? Lombrigas, piolhos e carrapatos. Então você vai colocar 1 ou 2, certo? De acordo com os parasitas. 10º, lombrigas são parasitas que vivem no intestino de seres humanos, alimentando-se do que eles comem, deixando-os doentes. Quais sintomas de uma pessoa com lombriga? Qual é? O que a pessoa sente? A pessoa fica forte, a pessoa fica com o rostinho corado, ou ela fica fraca, fica pálida. Quais são as características? Então você vai lá no conteúdo, vai ler e vai responder com bastante atenção. Mais uma sexta-feira que se inicia e eis que tudo se renova com a graça de Deus. Bom dia.